Algo que você precisa saber urgentemente, porque 87% dos programas de compliance ainda falham. E o porquê as empresas não têm, ao mínimo, pilares de compliance para separar fortalezas de castelos de cartas no seu dia a dia. Escuta essa bomba, 87% dos programas de compliance são um castelo de cartas esperando o primeiro vento nas empresas. Esse é o fato. E eu vou te mostrar por que a sua empresa pode estar construindo o seu programa de compliance sobre areia movediça e você nem sabe. Você constrói o seu compliance como se fosse um amontoado de peças. É isso. Ou você já está estruturando os 9 pilares que vão garantir a solidez e garantia da conformidade com a integridade da sua empresa, com leis, normas, regulamentos, com as boas práticas de conformidade de mercado. De fato, nós temos uma lei anticorrupção que já tem mais de 10 anos e ainda as empresas não atingiram o nível de maturidade que se espera. As empresas como participantes da Lava Jato, todas tinham programas de compliance, mas eram um teatro só. Não era uma arquitetura de integridade. Vocês sabem muito bem disso, isso foi muito propagado ali na internet, nas redes sociais. O que eu vou te revelar pode salvar a sua empresa de um desastre bilionário. A cada dia nós temos diversas situações de aversão ou não implementação e cumprimento das boas práticas de conformidade, de compliance. É o conluio, é a própria corrupção ativa, a corrupção passiva, de todas as formas. Quando a empresa não tem os pilares, ela incorre nesse risco eminentemente, todo dia, dia após dia. Meu nome é Leandro Jesus. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em governança, riscos e compliance, atendendo empresas, atendendo negócios, atendendo pessoas, ajudando pessoas no direcionamento com programas de conformidade, programas de governança, estruturas de arquitetura de integridade, construindo e auditando programas de compliance a cada dia nas empresas. Eu já vi empresas salvarem milhões e outras perderem milhões por não atenderem a arquitetura dos programas de compliance, que prevê um artigo específico da lei anticorrupção, governança e conformidade. Enquanto os outros fazem compliance, eu crio Fortaleza, que ajuda a sua empresa a não ter surpresas. De fato, baseado nas boas práticas de mercado, somado aos meus mais de 26 anos de experiência, eu desenvolvi uma metodologia, o método BBF, o básico bem feito. Muitos clientes, muitos alunos, muitos mentorados já participaram desse projeto como mentoria, como treinamento ou como consultoria. Aqui é transformar compliance de custo em investimento, vantagem competitiva. Eu vou te ensinar hoje os 9 pilares mínimos que as consultorias cobram milhões para implementar e não implementa na sua totalidade, não garante a sua maturidade. De fato, nos próximos minutos eu vou entregar a arquitetura completa da integridade, que separa empresas blindadas, seguras, de empresas vulneráveis. E olha aqui, eu vejo, estudo, audito, faço consultoria desde o início dos anos 2000, compliance no segmento bancário e depois em outras multinacionais. E passado mais de 500 projetos executados, participando desses projetos, eu cheguei a uma conclusão que eu descobri. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar o compliance como burocracia, como documento, simplesmente. Você vai descobrir o porquê que 87% dos programas de compliance são inúteis na sua empresa, nesse momento. Você imagina que tem, mas não tem. Os 9 pilares que criam fortalezas de conformidade e integridade na sua empresa. Você vai descobrir como transformar compliance em vantagem competitiva frente aos seus clientes, aos seus fornecedores, aos seus parceiros, aos seus stakeholders, partes relacionadas. Ferramenta brutal, forte do seu programa de governança corporativa, se é que você tem, é claro. De um lado, nós temos empresários desesperados por não ter conformidade, sendo sancionados e multados. De outro lado, nós temos empresários confiantes, que já deram o passo da antecipação, da implementação da gestão de riscos, da conformidade, controles internos, auditoria, a estrutura da fiscalização e controle dentro das suas empresas, antecipação aos riscos de imagem, reputação e regulatório, e o legal também. Semana passada, um CEO me ligou desesperado. Leandro, gastei 2 milhões nos últimos anos implementando e atualizando meu programa de compliance, mas a auditoria encontrou 47 falhas críticas que não permitiram a certificação da minha estrutura de conformidade frente às boas práticas da ISO. Como isso é possível? Ele tinha um programa, mas não tinha uma arquitetura de integridade. Eu disse, você construiu uma casa sem fundação. Esse é o fato. Agora você precisa demolir tudo e reconstruir os pilares da integridade na sua empresa. Comece pelos 9 que eu indico aqui para vocês. Compliance e arquitetura é dinheiro jogado no lixo a todo momento. Esse é o problema invisível que você tem nesse momento na sua empresa
e a ilusão de que tem compliance e não tem. A verdade brutal, que ninguém te conta, 87% das empresas têm programa de compliance, que são um teatro corporativo. Algumas têm só o código de ética, outras não têm código de ética, algumas têm código de ética e canal de denúncia, outras não têm nada, não tem nenhum primeiro passo. Muitas empresas nem fizeram um treinamento de conscientização com os seus funcionários, com os seus colaboradores, com os seus clientes e fornecedores, conforme previsto em lei e nas boas práticas. Eu descobri um segredo nesses últimos anos, que as consultorias escondem de vocês. Elas vendem peças, não arquitetura, é um teatro. Saiba disso. E uma hora ou outra vai desmoronar. Passei 10 anos analisando programas de compliance que falharam, ora como consultor, ora como auditor, ora como professor, como mentor, como conselheiro de grandes empresas. Todos tinham peças certas, mas nenhum tinha uma estrutura certa, um programa, uma jornada, passo a passo, aderente à lei anticorrupção, aderente à lei da PCLD-FT, Programa de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, e aderente também às práticas nacionais e internacionais de conformidade. Compliance sem arquitetura é como ter tijolo sem projeto, vira entulho, desmorona a qualquer momento. Prepare-se para os dados que vão quebrar as suas ilusões sobre compliance. 87% dos programas de compliance falham na primeira auditoria séria, fidedigna, íntegra. 50 bilhões perdidos anualmente por compliance mal estruturado pelas empresas. A empresa contrata para a implementação do programa de compliance, de integridade, de conformidade e não é implantado na sua totalidade frente às leis, normas e regulamentos. Práticas de mercado. Essa é uma realidade brutal. E olha essa verdade devastadora que nós temos no dia a dia. 92% das empresas confundem ter políticas como ter um programa de compliance. O programa de compliance vai muito além da normatização, da diretriz, da política. É um caminho bem mais extenso, amplo. Enquanto você acredita que está protegido por uma diretriz, por uma política, sua empresa pode estar vulnerável nesse momento por não ter implantado o programa de integridade, pelo seu desconhecimento. E sabe qual que é o custo da ignorância? Empresas quebrando, empresas multadas, empresas sendo sancionadas astronomicamente. Prisão de diretores, sócios, líderes, da alta liderança. E o que acontece quando você constrói o compliance sem arquitetura de integridade? Desastre total. Prisão, descontinuidade, não tem perenidade dessa empresa, não tem segurança de conformidade da estrutura da sua empresa. Casos reais que fizeram empresas perderem milhões e bilhões, como as empresas da Lava Jato. Muitas quebraram, muitas trocaram de nome, muitas quase faliram. Muitas manchetes nos jornais, escândalos corporativos. Vocês se lembram bem disso? Alguns dos exemplos de mercado. Empresa do segmento petroleiro, 88 bilhões em multas por compliance falho. Empresa do segmento de mineração, 37 bilhões por não ter os pilares certos. Empresa do segmento varejista, muito recentemente, 20 bilhões por não ter uma arquitetura existente. E a verdade, sem os 9 pilares, sem o mínimo de estrutura. Sua empresa é uma bomba relógio esperando explodir. Agora eu vou te entregar uma arquitetura de integridade completa, mas depende de você colocar em prática essa estrutura com os 9 pilares que vão transformar o compliance da sua empresa de custo, investimento e blindagem. Só basta você pegar e aplicar. Essa estrutura ela foi criada baseada nas boas práticas, nas leis, normas e na minha experiência de mais de 25 anos, experiência real do campo de batalha, tratando com o CEO, com o presidente, com tom do topo, com alta liderança. Tudo isso estabelecido e validado para ter garantias reais de cumprimento e aderência com as leis, normas e regulamentos. Primeiro pilar, suporte da alta administração, o alicerce que tem que ser sempre negociável. Sem tom do topo, seu programa é um cadáver ambulante. Você tem que saber disso. Aqui nós temos dois cenários. Nós temos CEOs dando exemplo versus CEOs hipócritas, que dizem que vai implementar, vai colocar em prática e não colocam. Se o CEO não vive o compliance da empresa, ninguém vai levar a sério. É como tentar construir uma casa começando pelo telhado, não pela base. O CEO, o presidente, a alta liderança, a diretoria tem que ser os primeiros a disseminar a cultura, patrocinar a cultura, a ter participação ativa na comunicação. Funcionários fazem o que o chefe faz, o que o diretor faz, o que o CEO faz, o que o presidente faz. Não o que ele fala. Anota uma ação prática para você iniciar agora. O CEO deve ser o primeiro a seguir todas as diretrizes, as políticas, sem exceção dentro das empresas. Anota o pilar 2, avaliação de riscos, o radar da sua integridade. Tenha um mapa de riscos, considerando as vulnerabilidades, relação entre probabilidade e impacto de materialização do risco de compliance, conformidade, imagem, reputação, regulatório, legal. Para que esses riscos não estejam expostos dentro da sua empresa. Você não pode proteger o que você não conhece, você tem que identificar os riscos e buscar as medidas protetivas. Diversas empresas, nesse momento, estão sendo pegas de surpresa. No contrário, também nós temos empresas preparadas, que não têm dor de cabeça. A diretoria dorme tranquila. Não acorda de manhã com a Polícia Federal
Ministério Público batendo na porta. 87% das empresas fazem avaliação de riscos como se fosse um checklist burocrático, copy e cola, um Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, que recebeu esse checklist de alguém. O mapa de riscos ele tem que ser algo moldado para o seu negócio. Você tem riscos inerentes, riscos do seu negócio especificamente, que não são comuns de todos os negócios. Então o seu checklist, o seu mapa de risco, o seu questionário, ele tem que ser específico da sua empresa. Esse é um erro fatal de muitos consultores, muitos especialistas, entender que todas as empresas são iguais e aplicam o mesmo checklist e deixam riscos sem serem identificados. A avaliação de risco é o seu GPS para evitar armadilhas milionárias. Anota uma ação prática. Mapeie todos os seus processos críticos hoje. Identifique onde pode dar problema, onde tem risco, onde tem fatores de risco. Pilar 3. Código de ética e políticas. A bússola de ética da sua empresa. Políticas confusas criam funcionários confusos. Políticas gigantescas, políticas mal elaboradas, políticas complexas. O que você tem que ter é políticas claras e objetivas, direto ao ponto com a diretriz do que pode e o que não pode, para que os seus gestores estabeleçam como, o procedimento. A maioria das empresas tem políticas que ninguém lê. É para colocar na gaveta, é para guardar, para deixar na rede, para deixar na nuvem. Ninguém entende nada e também não segue. Se a sua política precisa de um advogado, de vários especialistas para entender, ela está errada, certamente. Não tem toda essa complexidade. É o que pode e o que não pode. É o direcionamento da alta administração. Anota uma ação prática. Escreva as suas políticas, o seu código de ética, como se fosse para entendimento de uma criança de 12 anos. Isso. Pilar 4. Controles internos. O sistema imunológico, a proteção automática do seu negócio. Controles internos são o sistema imunológico da sua empresa, bloqueando contra vírus, acessos indevidos, proteção, funcionamento mesmo. Sem controles internos robustos, sua empresa é como se fosse um corpo sem um sistema imunológico. Qualquer vírus vai matar e vai causar descontinuidade do seu negócio e da sua empresa. Controles fracos é igual a empresa vulnerável a qualquer ataque que a sua empresa possa ter, interno ou externo. Anota uma ação prática. Implemente verificações cruzadas em todos os seus processos críticos. Segregação de função, faz, confere, feito, conferido imediatamente no seu negócio. Pilar 5. Treinamento e comunicação. Aquele exército que está sendo treinado na sua empresa com uma comunicação equânime, efetiva, direta, clara. Funcionário não treinado é uma bomba relógio, esperando explodir a qualquer momento e tendo os conflitos internos, por ruídos de comunicação ou por desentendimento. Você tem que ficar atento com os treinamentos chatos que você tem que trazer, são treinamentos engajantes, que atraem a atenção dos seus colaboradores. 92% dos treinamentos de compliance são soníferos. Ninguém presta atenção no mundo corporativo dentro da sua empresa. Ninguém aprende, ninguém aplica. Treinamento que não muda o comportamento é dinheiro jogado no lixo, dinheiro jogado fora na sua empresa. Anota uma ação prática. Crie treinamentos práticos, com casos reais da sua empresa, para que todos assimilem o conhecimento, captem o conhecimento e coloquem em prática imediatamente. Pilar 6. Canais de denúncias implantados, como se fosse um pulmão respirando oxigênio da transparência e integridade na sua empresa. Pulmão da integridade. Sem um canal de denúncias, um canal de ética, sua empresa sufoca segredos tóxicos, segredos sendo revelados, transparência salvando empresas. Tudo isso por você ter implantado um canal de ética, um canal de denúncia, canal de ouvidoria. Empresas sem canais efetivos descobrem problemas quando já é tarde demais e não tem como remediar. Problemas escondidos se tornam escândalos privados, escândalos públicos. Anota uma ação prática para você colocar para funcionar hoje. Crie um canal de denúncia, crie um canal anônimo, seguro e com garantia de não retaliação interna. Pilar 7. Investigações internas. A justiça da integridade. Detetive investigando, justiça sendo feita na sua empresa. É isso. Investigação mal feita transforma a vítima em vilão. 87% das empresas fazem investigação como se fosse caça às bruxas. Resultado: processo trabalhista e reputação, imagem da empresa destruída, e aí não tem como voltar atrás. São anos e anos e anos para construir a imagem e reputação e alguns minutos, segundos para você perder tudo isso. Investigação justa protege inocente e pune culpados. Anota uma ação prática. Tenha um protocolo claro e imparcial para todas as investigações que tiverem que ser feitas na sua empresa. Pilar 8. Due diligence. O scanner da integridade, scanner de segurança, verificação de terceiros, todas as partes relacionadas. Parceiro corrupto contamina sua empresa com vírus, com erros, falhas, com desvios, com fraudes. Eu vejo a cada dia empresas sendo contaminadas por parceiros problemáticos, sendo que uma due diligence resolveria isso. Caso da empresa de construção que contaminou centenas de empresas porque ninguém fez due diligence adequada. Olha, triste, não? Aqui temos uma urgência.
Um parceiro errado pode destruir 50 anos de reputação da sua empresa. Anota uma ação prática. Verifique todos os terceiros como se sua vida dependesse deles. Dependesse disso. Tenha programa, processo de due diligence, de avaliação dos seus terceiros. Pilar 9. Monitoramento e auditoria. A torre de controle, monitoramento constante que você precisa. Sem monitoramento, seu programa é como se fosse um avião sem radar. Vai cair e vai bater, certamente. Você tem que ter um sistema de monitoramento em tempo real para garantir o seu programa de integridade, o seu programa de compliance. Programa de integridade sem monitoramento é como dirigir de olhos fechados, olhos vendados. Acidente é uma questão de tempo. E qual que é a realidade? O que não é monitorado não pode ser controlado. Anota uma ação prática para colocar em prática hoje. Implemente dashboard, painéis que demonstre a saúde do compliance e da integridade em tempo real da sua empresa, para que todos saibam. E qual que é a arquitetura completa aqui que eu trouxe para vocês, com os 9 pilares sendo conectados como se fosse uma fortaleza completa de integridade na sua empresa. Agora que você já tem essa arquitetura com os 9 pilares, que não são peças isoladas, eles têm que ser como se fosse uma fortaleza integrada, sincronizado e integrado no outro. Cada pilar fortalece o outro, cria uma blindagem dentro da sua empresa. Faça uma avaliação, considerando os 9 pilares, que vai demonstrar exatamente em qual nível de maturidade de 1 a 5 que a sua empresa está. Esse é o momento da verdade, como a sua empresa está madura frente a esses pilares. E seja honesto, se sua vida empresarial pode depender dessa avaliação, faça o mais breve possível. Anota novamente os pilares, os 9 pilares de conformidade, da arquitetura de integridade. Primeiro pilar, suporte da alta administração. Segundo pilar, avaliação de riscos. Terceiro pilar, código de conduta. Quarto pilar, controles internos. Quinto pilar, treinamento. Sexto pilar, canal de denúncias. Sétimo pilar, investigações. Pilar 8, due diligence. Pilar 9, monitoramento e auditoria. Pergunta que vai definir o seu futuro. Sua empresa é uma fortaleza blindada ou um castelo de cartas esperando o vento chegar? Pense nos 9 pilares que eu entreguei para vocês começarem imediatamente. Ou você vai esperar o desastre acontecer, ou você vai construir uma fortaleza agora, sabendo que existem esses pilares e esse caminho. Última chance para ter acesso a esses pilares de forma completa. Eu te faço um convite. Venha conhecer mais sobre o Clube BBF em GRC, onde empresas viram fortalezas com a estrutura de um programa de compliance, um programa de integridade. Aqui no Clube BBF, o Clube de Assinatura, nós temos uma trilha com mais de 20 aulas para você ter acesso imediato e já começar a estruturar todo o seu compliance dentro da sua empresa com o conhecimento. E não deixe de baixar um e-book gratuito que eu vou deixar aqui para vocês por alguns dias sobre cultura, conceitos e melhores práticas de compliance, seguindo a lógica da trilha de compliance. Se você quiser saber um pouco mais de como nós estruturamos compliance e integridade nas empresas, com os nossos projetos de assessoria e consultoria, eu vou deixar um link aqui para você entrar em contato, sem compromisso, e ter mais informações. E não esqueça de baixar o seu e-book gratuito que eu vou deixar aqui no link da descrição para que vocês tenham acesso a essas informações. Não construa no escuro, siga o mapa dos 9 pilares. Trilha de compliance, onde vulnerabilidade vira fortaleza na sua empresa já. Professor Leandro Jesus, grande abraço e até o próximo vídeo.